Olá! Vamos mergulhar hoje na mensagem poderosa dos primeiros 23 capítulos do livro de Isaías. É uma jornada, olha, bem intensa, cheia de acusações fortes, de julgamentos, mas também, no final, de uma esperança que é surpreendente. Vamos direto ao que interessa. Pois é, a profecia de Isaías não começa de forma sutil, não. Ela já joga a gente direto no coração de um conflito que é, ao mesmo tempo, íntimo e gigantesco, cósmico. A imagem é chocante, né? Pensa bem, um criador lamentando que até um animal de carga entende quem o alimenta, mas o povo que ele nutriu, que ele escolheu, se esqueceu. Essa é a tensão central que vai mover toda a narrativa daqui para frente. Então, a primeira parte dessa mensagem funciona quase como um processo judicial. O profeta Isaías, ele age como um promotor, sabe? Ele apresenta o caso contra Sião, que é um outro nome para Jerusalém, e faz um diagnóstico de uma doença social e espiritual que basicamente corrompeu a nação inteira por dentro. E aqui a gente chega no centro do problema. O povo não tinha abandonado a religião, não. Pelo contrário, eles estavam super ocupados com sacrifícios, com festivais, mas para o profeta esses rituais eram completamente vazios. Eram só um barulho que escondia o que Deus realmente queria. Justiça social. Não adiantava nada fazer oferendas no templo se ao mesmo tempo os mais vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os pobres, estavam sendo explorados lá fora. E olha, a acusação fica bem específica. Isso aqui não é sobre uma falta de fé abstrata. Isaías aponta o dedo para a corrupção sistêmica. Líderes que são parceiros de criminosos, um sistema de justiça que favorece quem pode pagar, a concentração de terras que deixa os mais pobres sem nada e até leis criadas especificamente para oprimir. É um retrato, assim, devastador de uma sociedade que perdeu completamente sua bússola moral. Essa metáfora é brilhante para ilustrar a profundidade da decepção. Imagina só, você cuida de uma vinha com todo o carinho do mundo, esperando umas uvas doces e no fim, o que você colhe? Só fruta azeda. Para Isaías, essa é a história de Israel. Todo o cuidado de Javé, que é um dos nomes para Deus no texto, resultou não em justiça, mas em violência, não em retidão, mas nos gritos de socorro dos oprimidos. Bom, depois da acusação vem a sentença. A rebelião, a injustiça, tudo isso leva a consequências que são inevitáveis. E na visão de Isaías, esse julgamento divino não é algo abstrato, não. Ele acontece no mundo real, através da geopolítica, através da guerra. E é aqui que entra o grande império da época, a Assíria. Do ponto de vista da história, eles eram uma superpotência militar em plena expansão. Mas, na visão profética de Isaías, a Assíria não está agindo por conta própria. Eles são um instrumento, uma ferramenta que está sendo usada para executar um juízo. O ponto crucial é este. A campanha militar da Assíria tem um propósito divino. Eles são a vara que vai disciplinar um povo que se tornou corrupto e hipócrita. É uma visão bem dura, né? Que enxerga a mão da história sendo guiada por uma força maior para corrigir um desvio moral muito profundo. Mas aí vem uma reviravolta fascinante. A Assíria, o instrumento do julgamento, comete o erro de acreditar que a sua força vem dela mesma. Eles se tornam arrogantes. E com essa pergunta retórica, Isaías deixa tudo muito claro. A ferramenta não é maior do que a mão que a segura. A própria Assíria também vai ser julgada pelo seu orgulho e pela sua crueldade. E o alcance do julgamento se expande. Agora não é só sobre Israel ou a Síria. Isaías começa a apresentar uma série de profecias contra todas as nações vizinhas. E o que todas elas têm em comum? Um orgulho que as leva a se sentirem invencíveis, autossuficientes, o que, na visão do profeta, é o pecado fundamental. Essa passagem, que é dirigida ao rei da Babilônia, é talvez a ilustração mais perfeita da arrogância humana. Aquilo que os gregos chamavam de hubris é a ambição de se colocar no lugar de Deus, de querer ser o centro do universo. Para Isaías, é essa ambição sem medida que, inevitavelmente, leva à queda, tanto de impérios quanto de pessoas. Mas depois de tanta escuridão, de tanto julgamento, a profecia dá uma virada dramática. A narrativa sai da destruição para entrar numa visão de esperança e de redenção, uma visão que ecoou através dos séculos. E um conceito-chave aqui é o do remanescente. A destruição não vai ser total. Um pequeno grupo, purificado, vai sobreviver. São aqueles que, no meio do colapso, aprendem a confiar não na própria força ou em alianças políticas, mas na justiça divina. Eles serão a semente para um novo começo. E é desse remanescente que surge uma promessa. A imagem é muito poderosa.
de um toco de árvore que parece morto, que simboliza a dinastia real de Davi, filho de Jessé, agora humilhada, vai brotar um novo ramo. É a promessa de um novo tipo de líder, um rei ideal que vai governar de um jeito completamente diferente. As qualidades desse novo rei não são baseadas em poder militar ou em riqueza. Não, o governo dele vai ser fundamentado em sabedoria, em justiça, em coragem e, acima de tudo, numa profunda reverência a Deus. Ele não vai julgar pelas aparências, mas com verdadeira equidade para os pobres e para os oprimidos. E o governo justo desse rei vai ter um impacto tão, mas tão profundo que começa a transformar a própria ordem da criação. O conflito ancestral entre predador e presa começa a se dissolver. As hostilidades mais instintivas da natureza vão se acalmando. Até que a paz se torna tão completa que a vulnerabilidade e a inocência, que são simbolizadas por uma criança, é que estão no comando, e não mais a força bruta. O resultado final dessa era de justiça é um mundo onde o dano e a destruição são erradicados. E por quê? Porque, como diz o profeta, a terra estará cheia de ciência de Javé. A causa da violência, que é a ignorância e o egoísmo, vai ser substituída por um conhecimento profundo do caráter divino. Isso elimina o mal pela raiz. E assim a gente chega a uma das visões de paz mais poderosas de toda a literatura mundial: a transformação de instrumentos de guerra em ferramentas de agricultura. É a imagem definitiva de um mundo onde a energia humana não é mais gasta em destruição, mas sim em cultivo, em criação. E a gente termina com essa pergunta. A profecia de Isaías nos leva por uma jornada em 3 atos. Uma acusação muito contundente contra a injustiça, um veredito severo sobre as consequências disso e, finalmente, uma promessa de renovação radical. A questão que fica no ar é como essa mensagem antiga sobre o perigo do orgulho e o poder da verdadeira justiça continua a nos desafiar hoje.